E para você que gosta de um bom futebol e gosta da TV Manager, vai começar mais um programa novo aqui da gente. Vai começar o Cartologicamente Falando, um programa que vai ajudar você, cartoleiro que joga há muito tempo, a escalar um pouquinho melhor, né? A gente vai falar sobre os times e os iniciantes a deitar aí no comecinho e alcançar os caras com mais facilidade, né? Quem joga mais tempo. Então, solta a vinheta. Bem, todo final de programa eu vou dar uma dica para você, iniciante aí que está começando, que não conhece o Fantasy Game direito, metade do ano. Vamos lá, vamos começar com ele, o Coelho, vamos começar com o América de Minas. Bem, o América de Minas esse ano começa a Copa do Brasil nas oitavas por ter sido campeão da Série B, mas também não só por isso. É porque o Flamengo perdeu para o Independente a Sul-Americana, deixou de abrir uma vaga a mais na Libertadores da América, e esse que ia a mais, caso o Flamengo ganhasse, ia ocupar a vaga do América de Minas. Ainda bem que o Flamengo não ganhou, né? O América já começaram as oitavas, o América que luta para chegar na primeira vez às quartas de finais de uma Copa do Brasil. Atualmente o América está disputando a semifinal do Campeonato Mineiro contra o Atlético Mineiro e perdeu o primeiro jogo de 1 a 0. Vai disputar o segundo jogo agora nesse fim de semana. Um programa que eu estou gravando na sexta-noite aí, provavelmente já é sábado. O América ele enfrenta o Sport na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Sport em casa. Destaques do América é o Ailon, que é ex-jogador de Internacional, fez uma excelente Série B e agora está na Série A. Pelo menos em alguns jogos que eu vi do América de Minas, ele está muito bem. Então pode confiar, Ailon é o nome do destaque do América de Minas. Agora vamos falar do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que no Mineiro eu acabei de citar, ganhou do América de 1 a 0 na primeira mão da semifinal. Vamos ver agora na segunda mão se o Atlético consegue confirmar esse resultado e ir para a final do Campeonato Mineiro. Na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro passou do Figueirense nos pênaltis, lá no Horto. Quase que não passa, hein, Atlético? O primeiro jogo foi 1 a 0 Atlético, o segundo jogo foi 2 a 1 Figueirense. Eles foram para os pênaltis e o Atlético passou graças ao São Vitor, que defendeu 3 pênaltis. Inclusive, ele é o destaque do Atlético. É sempre bom escalar ele em jogos que não são muito difíceis para o Atlético, mesmo que o ano passado a defesa do Atlético Mineiro tenha decepcionado um pouco, né? O primeiro jogo do Atlético é contra o Vasco, lá em São Januário. Primeiro jogo é um jogo aí que dá para apostar? Depende muito de como o Vasco vai chegar lá e já a gente chega no Vasco. Bem, o destaque é o Otero, né? Por ele ser um dos meias mais baratos aí desse início, todo mundo sabe como ele terminou o final do ano. E alguns jogos do Mineiro ele apareceu e apareceu muito bem. Cáceres também é destaque. Ricardo Oliveira também é um bom nome. E como eu já citei, São Vitor. Leonardo Silva também é uma boa opção. Agora vamos para ele, o Furacão, o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que enfrenta a Chapecoense na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É aquele tipo de time que não disputa o título, que disputa a vaga na Libertadores, mas também não fica perto da zona de rebaixamento. Vamos ver se esse ano muda, né, Atlético? Está na semifinal do Campeonato Paranaense, empatou 1 a 1 com o Toledo. Do outro lado, joga Londrina e Paraná, que também está na Série A e já a gente chega nele. O Atlético na Copa do Brasil passou do Ceará, passou nos pênaltis 6 a 5 e na próxima fase da Copa do Brasil enfrenta o São Paulo. Destaque para Ederson e para o Guedes, né, que são dois destaques aí que vêm bem desde o ano passado. Vale a pena também dar uma olhada no Guilherme, que às vezes, dependendo do jogo, vai bem. Thiago Heleno, Paulo André, que é a dupla de zaga, só que é um time que toma pouco gol, mas quando começa a tomar, meu amiguinho, sai de baixo. Vamos agora falar do Bahia. Bora, Bahia!
Bahia, que é outro time que começa nas oitavas de finais da Copa do Brasil. No Campeonato Baiano, enfrenta o Juazeirense. Nossa, até embacei para falar o nome dele. Juazeirense. Primeiro jogo, empatou 0 a 0 lá na casa do Juazeirense. Agora na Fonte Nova, vamos ver se o Bahia consegue chegar na final do Campeonato Baiano. Destaques do Bahia é o Zé Rafael, né? O grande Zé Rafael, e o Vinícius, aquele atacante, que o ano passado, até que quando ele entrava, alguns jogos titular entrava bem. Porém, o Bahia não vendeu Edgar Júnior, que também é um bom nome. Diferente do Jean, que também era um ótimo nome do Bahia, mas infelizmente agora ele está jogando no São Paulo. Bahia que enfrenta o Internacional lá no Beira-Rio, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo para se apostar no Bahia? Do Zé Rafael, talvez, né? Porque o Zé Rafael não tinha muito de dentro de casa, fora de casa. Espero que continue assim para esse ano. É uma boa aposta. Vamos falar do Botafogo. Botafogo que venceu o Vasco da Gama no final de semana, desse meio de semana, desculpa. Venceu o Vasco da Gama por 3 a 2 e vai disputar a final do Campeonato Carioca. Não sei, porque o regulamento do Campeonato Carioca ninguém entende, né? Igual o grande Josué Mourinho, espero que ele esteja me assistindo, falou no grupo do Chelsea aqui, que eu acompanho bem. Ele falou que o Campeonato Carioca foi feito pela Dilma Rousseff. Quando todos ganham, mas quando todos ganham, tem uma chance de quem perdeu ganhar. Mas se todos perdem, ninguém ganha, mas se ninguém ganha, ninguém perde e todo mundo ganha. Esse é o Campeonato Carioca. O Botafogo foi eliminado pelo Aparecidense, cara, na Copa do Brasil, com aquele técnico que começou agora com o Alberto Valentim. Deu uma acertada e vale a pena apostar em Chiesa, que joga hoje no Botafogo, grande Chiesa, esse Chiesa é eterno. E Rodrigo Pimpão, que também é uma grande aposta aí do ataque, foi o cara que ficou, né? O Roger saiu, o Bruno Silva saiu, alguns caras que no ano passado no Botafogo era sempre bom escalar e infelizmente saiu. Grande escalação também, grande palpite é o Gatito Fernandes, cara que continua lá. E é isso aí. Vamos falar agora do Ceará. Seja bem-vindo à Série A, Ceará. Ceará que, como eu falei lá no Atlético Paranaense, perdeu a Copa do Brasil nos pênaltis, né? Então, infelizmente, não teremos Ceará na Copa do Brasil. Porém, joga a Copa do Nordeste e está muito bem. Só precisa vencer o Salgueiro e classifica para a fase de mata-mata da Copa do Nordeste, que para eles e para todo o Brasil vale a pena assistir, é muito importante, é muito legal. Eu particularmente gostaria de que tivesse uma Copa do Sudeste, que seria muito melhor que os estaduais hoje, principalmente no Rio de Janeiro. O Campeonato Cearense também está muito bem, está na semifinal aí, com um pé na final. Você nem sabe qual é o destaque do Ceará, pelo menos pelas pesquisas que eu fiz, o destaque do Ceará é ele. Quem acompanha o Ceará, mora no Ceará e é torcedor do Ceará, você pode me corrigir. Mas o Rodrigo, que desde o Atlético Goianiense ano passado, tá muito bem e é uma boa aposta para você escalar o cartão. Ceará que enfrenta o Santos na Vila Belmiro, vale a pena apostar no Santos. Já já a gente chega lá. A Chapecoense, a Chape Terror, minha Chape querida, bora! Também é outro time que está nas oitavas de final da Copa do Brasil por ter perdido na pré-Libertadores pelo Nacional. Aquele bando de filha da puta. Tomara que aquele torcedor que fez aquela desgraça naquela brincadeira esteja morto agora. Vamos. Líder do Campeonato Catarinense, que é disputado por pontos corridos, pelo menos pelo que minha pesquisa permitiu, né? Está a 6 pontos na frente do Figueirense. O Chapecoense que enfrenta o Atlético Paranaense na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense veio um pouco desmontada e veio com uma dupla de volante meio bizarra. Márcio Araújo e Amaral, cara. Márcio Araújo e Amaral. E tá bem ainda, mesmo com essa dupla de volância. Mas vale a pena acreditar que o Atlético Paranaense vence esse jogo. Pelo menos na minha concepção, né? Destaque positivos da Chapecoense é o Wellington Paulista, que continua lá e continua jogando muito bem, fazendo muito gol. E sempre foi muito bom escalar ele na Arena Condá. Agora vamos falar do Esporte Clube Corinthians Paulista.
está muito bem até agora no Campeonato Paulista e na Libertadores, que são os campeonatos que eles estão disputando até agora, porque é na Copa do Brasil, é o time que entra nas oitavas por ser o atual campeão brasileiro. O Corinthians enfrenta o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista e na Libertadores vai bem, vem com um empate e uma vitória, então é um time bom. É sempre bom apostar no sistema defensivo do Corinthians. Balbuena, por exemplo, é um cara que vai vir muito caro, como vocês viram na verdade na lista de preços já atualizados para esse ano. O Balbuena é um dos zagueiros mais caros do Cartola, junto com o Jeromel, que já vão chegar no Grêmio. Destaque positivo é a defesa. O sistema defensivo do Corinthians toma pouco gol e o Corinthians enfrenta o Fluminense em casa. É um bom palpite para ser escalado, porque o Fluminense não vem muito bem, a gente já chega no Fluminense. Destaque ofensivo, Rodriguinho. Vamos falar do Cruzeiro. Oh, Derek, Cruzeiro. Existe um grande clube na cidade. O Cruzeiro que está na semifinal do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro está do outro lado e enfrenta o Tupi. Já ganhou o primeiro jogo de 1-0, então eu acredito que o Grêmio seja o finalista do Campeonato Mineiro. Vem muito bem o Cruzeiro, perdeu um jogo muito equilibrado, só que o Racing é um dos times favoritos para ganhar a Libertadores, pelo menos pelo que eu vi no jogo contra o Cruzeiro, que estava invicto no ano até enfrentar o Racing. Eu preciso falar que o Cruzeiro está nas oitavas da Copa do Brasil porque simplesmente é o atual campeão. E enfrenta na primeira rodada, o Grêmio recebe o Grêmio lá no Mineirão. O Cruzeiro que joga em casa contra o Grêmio é aquele tipo de jogo que eu prefiro não arriscar. Põe a sua conta em risco porque são dois timaços que estão muito bem até agora. Destaque é o mesmo do ano passado. Arrascaeta, Thiago Neves, o Edilson Cachaça, que na lateral ele sempre pontua bem porque é um cara que sobe, um cara que chuta muito, um cara que pode fazer um gol, pode dar uma assistência. E o Fred, aquele 9 que é responsável pelo título do Ayrton. Vamos agora para o Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo que está naquela bagunça chamada Campeonato Carioca, meio óbvio isso que eu estou falando para você, mas é verdade. E o pior de tudo é que o time perdeu para o Fluminense e está na semifinal do Campeonato Carioca, porque ganhou a Taça Guanabara. Eu não entendo nada, você que é flamenguista, por favor, me explique como é que é esse regulamento doido que é o Campeonato Carioca. Flamengo está nas oitavas da Copa do Brasil por dois motivos: por estar jogando a Libertadores e por ser o vice-campeão. Eu não sei se dá vaga para o vice-campeão, mas ele está na Libertadores, então por isso já está nas oitavas. Está bem na Libertadores, é um time que vai chegar bem e que tem destaques impressionantes. Eu acho que é um dos times que vão disputar o título. Ganhar já é uma outra história, mas disputar vai. Destaques para Paquetá, que vem jogando bem. Vinícius Júnior também muito bem. Diego, Everton Ribeiro, o Everton e o Henrique Dourado. Como eu disse, um time que tem bastante destaque. São seis possibilidades de serem escalados aí. O Flamengo que inventa o Vitória lá no Barradão na sua primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, você acha que o Vitória está bem? A gente já vai chegar no Vitória. O Flamengo é uma boa apostar fora de casa, principalmente contra o time do Vitória, que eu já vou chegar lá. Vamos agora falar dele, do Fluminense. O Fluminense que conseguiu a proeza de ser eliminado para o Avaí, meu amigo, conseguiu ser eliminado pelo Avaí na Copa do Brasil. Então o Fluminense está meio sem pretensão esse ano, porém está uma das finais do Carioca, como eu disse. Pelo amor de Deus, cara, você que torce aí para algum time do Rio, me ajuda nesse regulamento, porque realmente é muito difícil de entender. Enfrenta o Botafogo na final, e aí pode, terceira melhor campanha, pode enfrentar o Flamengo, que já está na semifinal. Aí vem Vasco e Botafogo, aí não sabe se Botafogo enfrenta o Fluminense de novo, se enfrenta... Uma bagunça. Só sei que as semifinais do Campeonato Carioca, mesmo no geralzão, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Não muda isso. Destaque para ele, Pedro. O centroavante Pedro, que provavelmente agora ele vai ter mais regularidade, vai jogar no lugar do Henrique Dourado, né, que foi embora para o Flamengo. Ele também é uma boa aposta, é um cara que consegue fazer 1 ou 2 gols aí no jogo, consegue pontuar bem. Sornosa também é uma aposta bacana aí do Fluminense, é um meio de campo que é bem ofensivo. O Hugo
que tá lá toda a vida, o zagueiro, que às vezes faz gol de cabeça e quando o Fluminense não tomar gol, ele é o melhor jogador do Fluminense. Assim, por exemplo, você fala, eu acho que esse jogo o Fluminense não vai tomar gol não, eu vou escalar o gol. É mais ou menos isso. E o Marcos Júnior, se ele continuar lá, porque o time do Fluminense pode mudar muito até o começo do Campeonato Brasileiro, porque é um time que roda muito, né? Parece várzea. Desculpa aí, torcedores do Fluminense, mas é a verdade. Vamos agora falar dele, do atual campeão da Libertadores da América, o Grêmio. Grêmio que eu nem preciso falar que é favoritaço para ganhar esse Campeonato Brasileiro. É um time que se dedicar para o Campeonato Brasileiro, ganha. Não com facilidade, mas ganha. O Grêmio que já derrotou o Internacional numa final antecipada, que foi muito bom os dois jogos, já vamos chegar no Internacional. Ganhou em casa de 3-0, depois perdeu no Beira-Rio de 2-0, agregado 3-2, passa o Grêmio, que basicamente é o time do ano passado. Teve algumas mudanças importantes, mas o esquema tático e o jeito de jogar não mudaram e o Renato Gaúcho está de parabéns. Eu nem preciso falar que o time do Grêmio já está nas oitavas da Copa do Brasil, porque é simplesmente o atual campeão da América. E está muito bem, diga-se de passagem, na Libertadores atual. É um time que vai passar de fase e que vai dar muito trabalho e que vai lutar pelo bi. Basicamente, como eu disse, já é o mesmo time do ano passado, então você aposta em Luan, você aposta em Jeromel, você aposta em Everton, você aposta em Kahneman. Esse é o time do Grêmio, é um time que você vai apostar muito, é um time que enfrenta o Cruzeiro lá no Mineirão. É um tipo de jogo que eu não recomendo você apostar em nenhum dos dois lados. Eu particularmente apostaria mais no Grêmio, ou não no Cruzeiro, não sei. Eu não vou apostar em nenhum dos dois. Vamos lá para o Internacional de Porto Alegre. O Sport Clube Internacional, esse sim está jogando a Copa do Brasil e já derrotou o Cianorte. Na próxima rodada enfrenta quem? O Vitória. Na próxima eliminação, foi eliminado, inclusive falando em eliminação, foi eliminado pelo Grêmio, como eu já expliquei anteriormente, perdeu de 3-0 lá na Arena do Grêmio e depois ganhou de 2-0, mas não foi suficiente, só que jogou muito bem. Destaque para ele, Nico Lopes, De Alessandro, o Roger e o Lomba são jogadores que eu acredito que dá para apostar. Eu nem sei se são titulares agora, Diose me ajuda, mas De Alessandro e o Lomba, se ele for o goleiro titular, são dois caras que eu apostaria. Conforme eu for passando, né, porque esse é o primeiro episódio de muitos que vão ter, eu vou dando mais destaque do Internacional para vocês. Internacional que enfrenta o Bahia lá no Beira-Rio. Vale a pena apostar no Internacional, mesmo o Bahia num ano razoável. Mas eu acredito que o Inter tem um fator casa que vai favorecer. Vamos falar agora do Palmeiras. Do sul, alviverde, imponente, no gramado. Palmeiras que também está na semifinal do Campeonato Paulista e enfrenta o Santos. Na Libertadores está muito bem e também já está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. É um time que vem favorito também para o título brasileiro, né? Vai disputar com o Grêmio, vai disputar com o Flamengo, vai disputar com o Cruzeiro. Eu acredito que o Corinthians também esteja nessa briga por conta de manjados paranauê do assunto, pontos corridos. Destaque para a Borja. Eu ia falar o Scarpa, mas aconteceu recentemente que o Scarpa voltou para o Fluminense. Na verdade, o Scarpa é destaque do Fluminense lá, voltando, né? Se ele voltar e jogar, é destaque lá. Moisés, né? Dudu, sempre o Dudu dá uma habitada, Queiro se for titular. E o Lucas Lima nunca foi bom de cartola. Cartologicamente falando, ele é muito ruim. Mas no campo, até que ele dá um caldo. Cartologicamente falando, ele é muito ruim. Bem, vamos falar agora do Paraná Clube. Paraná já nasceste gigante. Paraná que fazia muito tempo que não subia para a primeira divisão, então esse ano vai ser muito estranho para o Paraná. Principalmente porque já foi eliminado da Copa do Brasil para o Sampaio Corrêa. Em compensação, está na semifinal, como eu disse lá, no Atlético Paranaense, está na outra semifinal e disputando contra o Londrina. O jogo é esse domingo, a primeira fase não teve resultado ainda. Destaque para ele, Diego Gonçalves. Pelo menos nos últimos jogos que eu vi do Paraná, ele estava arrebentando, então
É aquele tipo de cara que era como o Rodrigo do Atlético Goianiense, era como o Everaldo no começo do Atlético Goianiense, é aquele tipo de cara que vai ter jogos que você vai poder arriscar nele. Vamos falar agora do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Que tá mais ou menos na Libertadores, vem com uma derrota, uma vitória, enfrenta o Palmeiras agora na semifinal da Copa do Brasil. Penou um pouco para passar do Botafogo de São Paulo. Então é aquele time que você não acredita muito nele, porém pode te surpreender. Não é um time que vai ser rebaixado, mas também não é um time que vai ser campeão. E alguns jogos dá para acreditar, inclusive nesse, enfrenta o Ceará em casa. Destaque para eles: Alisson, Bruno Henrique e Sacha. E Gabigol. São caras que, por exemplo, contra o Ceará, você pode escalar. Tem o David Braz, Lucas Veríssimo, Vanderlei. Assim, é um time cheio de destaques, dá para escalar bastante gente. Mas o conjunto, por enquanto, não saiu. O projeto do Jair Ventura tá um pouco enroscado. Vai ter jogos que o Santos vai perder e vai ter jogos que o Santos vai ganhar. Óbvio, tô dando uma de Dilma Rousseff aqui, né? Mas é isso aí. É um time que dá para apostar nesses destaques aí, dependendo do jogo. E contra o Ceará é um deles. Agora do São Paulo Futebol Clube. São Paulo, que todo mundo já sabe, enfrenta o Atlético Paranaense na próxima rodada da Copa do Brasil. Venceu com muita facilidade o CRB. Mudou de técnico recentemente, mas se fosse Dorival Júnior, seria um time para se apostar contra. Recebe o Paraná em casa e eu acredito que você possa confiar no São Paulo, porque o Paraná não está muito bem. No Campeonato Paulista, enfrenta o Corinthians agora na semifinal. O primeiro jogo no Morumbi, o segundo jogo na Arena Corinthians. Tudo pode acontecer porque se trata de um clássico. Destaques para Nenê, Diego Souza, Marcos Guilherme, Valdívia. Presta atenção, Valdívia. Muito boa a aposta em cima do Valdívia, principalmente agora contra o Paraná. Agora vamos falar do Sport. Sport que vai lá em Minas Gerais enfrentar o América de Minas, não está muito bem esse ano, muito pelo contrário, é o pior time que dos estaduais dos 20 que estão na Série A, cara. O Sport está muito mal mesmo. O Sport conseguiu ser eliminado pelo Ferroviário em 15 minutos na Copa do Brasil, conseguiu perder para o Central no Campeonato Pernambucano e não está disputando a Copa do Nordeste esse ano, não sabemos o porquê. Se você é de Pernambuco, se você é torcedor do Sport, deixa nos comentários o porquê que o Sport não está na Copa do Nordeste. Destaque para Sander e Barloni. O Sport já está se preparando para enfrentar o América porque não tem jogo para jogar até o dia 14/4, dia que começa o Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora do Vasco da Gama. Vasco da Gama que perdeu uma das semifinais do Campeonato Carioca para o Botafogo e agora está esperando quem vai enfrentar na semifinal do geral, onde confirmado já está o Flamengo. Ele só está esperando, na verdade está os 4 do Rio. Enfim, está muito bem na Libertadores, o time está bem até o início do Campeonato Brasileiro, dá para apostar muito no Vasco da Gama, principalmente porque enfrenta o Atlético Mineiro dentro do São Januário. O Atlético Mineiro é aquele time que, como terminou o ano passado, começa esse ano, aquele time que dá para confiar? Não, porque passou nos pênaltis aqui, mas e aí, será que surpreende? Porque pode surpreender também. Eu apostaria no Vasco da Gama para esse jogo do dia 14. Destaques para Paulinho, Rildo e o Iago Pikachu, grande Iago Pikachu, que com certeza você deve ter escalado o ano passado e deve ter escalado muito. Vamos falar agora dele, do Vitória. Vitória que ainda está na Copa do Brasil e enfrenta o Internacional nessa fase aí que a gente está chegando. Fase, se eu não me engano, que já são pré-oitavas de final. No Campeonato Baiano, pega o Feira de Santana. O primeiro jogo já aconteceu e foi 1-1. Né? Vitória que não está muito bem esse ano aí. Na Copa do Nordeste está em segundo, tem que vencer o Globo, para não correr o risco de ser eliminado na fase de grupos.
Destaques para Neilton, André Lima, Canu, que está lá ainda, Fernando Miguel, que está lá ainda. São jogadores que, dependendo do jogo, você pode arriscar. Vitória em Flamengo, lá no Barradão. Não acredito que Vitória ganhe, pode calar minha boca, aposte no Flamengo. Bem, a dica para o iniciante é a seguinte: sempre priorize as suas cartoletas, cara. Se você está no começo do jogo aí, você não pode ter medo de ser cartoletas não, mano. Priorize isso aí, que é muito importante. Você não escala um cara muito caro, que não vai pontuar tanto. Escala um cara mais ou menos que você acha que vai pontuar, que vai valorizar. No começo das primeiras 10 rodadas é sempre bom você ganhar a cartoleta, porque isso no final do campeonato faz uma falta do caramba. Então você que está começando hoje, você vai ter 100 cartoletas para montar o seu primeiro time no dia 14. Dia 14 você vai ver o pessoal jogando, vai ver a sua pontuação. Não precisa ser grande, assim, só se você estiver disputando mata-mata, muito importante. Caso contrário, priorize suas cartoletas. Bem, esse foi o primeiro cartologicamente falando, espero que vocês tenham gostado. Vai ter todo final de semana, acredito que todo sábado eu vou conseguir postar. Se você gostou, aperta o joinha aí, clique em gostei. Se inscreva para não perder mais nenhum, porque sábado que vem eu tô aqui de novo, falando com vocês aí. TVB Legend, a TV que entende você.